Olá pessoal, hoje a nossa aula é de Geografia. Esse conteúdo é uma continuação da aula passada, onde nós começamos a falar sobre os estados brasileiros. Nós vimos que o Brasil tem 26 estados e mais o Distrito Federal, e que na bandeira cada estrela representa um estado. E se porventura aumentar essa quantidade de estados, novas estrelas serão acrescentadas à bandeira brasileira. Bom, como nós estávamos falando de estado, agora nós vamos falar sobre os municípios. Os municípios que também são conhecidos como cidades, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O município é parte do estado. Vamos acompanhar a leitura. Vamos lá. Cada estado brasileiro também se divide em partes, chamadas municípios. Isso significa que o lugar onde vivemos faz parte de um município. Observe no mapa da página anterior o estado de Roraima, que é esse aqui. No mapa ao lado, depois veja no mapa ao lado os municípios que formam esse estado. Bom, o estado de Roraima, ele fica na região norte do Brasil. Então, a área do estado de Roraima é essa pintada em amarelo. Aqui, esta bolinha menor com uma em volta é a capital do estado. Bom, a capital do estado de Roraima é Boa Vista. O que significa uma capital, pessoal? A capital é a cidade mais importante de um estado. Por que ela é a mais importante? Porque ela tem maior quantidade de hospitais, de escolas, de comércios, enfim. Tá? Ela não quer dizer que ela é maior de tamanho. Geralmente ela é bem grande, porque é na capital que se concentram a economia, a política, a sede do governo, tá bom? Então vamos continuar. Cada município tem governo e algumas leis próprias, da mesma forma que acontece com o Distrito Federal e os estados. Juntos, os municípios, o Distrito Federal e os estados constituem as unidades político-administrativas do Brasil. Em cada unidade político-administrativa, os representantes políticos são escolhidos por meio de eleições, que ocorrem a cada 4 anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foi da onde foi retirado esse mapa, aqui ó, nós estamos vendo a fonte, os municípios, gente, são unidades autônomas, de menor hierarquia. O que significa uma unidade autônoma? Que ela tem autonomia para fazer algumas leis próprias do município, mas ela tem uma menor hierarquia, ou seja, ela manda menos. Já os estados, ela tem uma maior hierarquia dentro das unidades políticos administrativas do Brasil. Então, primeiro quem manda é o estado, depois os municípios, tá? Se valer uma lei dentro do estado, os municípios têm que cumpri-las, tá? Os municípios, gente, eles estão inseridos numa realidade maior, que é o estado. Então, aqui nós temos os municípios inseridos dentro do estado de Roraima, tá? Então, nós vemos que o estado de Roraima não tem tantos municípios assim, ó. Ele tem aqui Uiramutã, Pacaraíma, Normandia, Amajari, Bonfim, Boa Vista, que é a capital, Alto Alegre, Macajaí, Cantá, Iracema, Caracaraí, São João da Baliza, Coroebe, São Luís e Rorainópolis, tá? Muito bem. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão e vamos ver aqui o glossário, que significa leis, regras elaboradas para organizar a vida em sociedade. Bom, em todos os lugares nós temos leis ou regras, né, gente? Porque senão a nossa vida não seria organizada. E como nós estamos em sociedade, ou seja, todos vivemos em um ambiente que ele pode ser público ou privado, então nós temos leis ou regras para poder viver de maneira harmônica entre todos, tá bom? Observe novamente a página deste mapa. Quantos municípios tem o estado de Roraima? Vamos contar, ó. Cada bolinha dessa significa um estado, um município. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vamos lá. Quantos municípios tem o estado de Roraima? Tem. Vou aumentar um pouquinho aqui. 15.
municípios. Muito bem. Próxima. Opa! Vamos lá, gente. No mapa, como podemos perceber a área territorial de cada município? Ou seja, como que a gente sabe aqui no mapa onde começa um município e onde termina o outro? Bom, vocês podem perceber que nesse mapa nós temos umas linhas brancas. Essas linhas, gente, elas são chamadas de limite. O que são um limite? Marca, mostra a área que pertence a cada município. Então, por exemplo, aqui, ó, Rorainópolis. É toda essa parte aqui, ó, que está dentro dessa linha branca, é o município de Rorainópolis. Essa linha aqui, ó, preta, ela marca a divisa aqui do estado de Roraima, tá? Com outra área aqui do Brasil. Então, ó, por exemplo, o município de Caracaí tem toda essa área aqui, ó, que está delimitada dentro dessa linha branca. Então, como é possível perceber? Através dessas linhas brancas, né, que marcam o limite entre os municípios. Então, vamos escrever. Podemos perceber através da linha, vamos lá, das linhas brancas que marcam o limite entre os municípios, isto é, mostra a área que pertence a cada município. Muito bem. Então, podemos perceber através das linhas brancas que marcam o limite entre os municípios, isto é, mostra a área que pertence a cada município. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Gente, antes da gente ir para a próxima questão, os limites municipais, eles são determinados por leis estaduais, viu? Votadas pelos deputados estaduais. Os rios, as pontes, as avenidas, lembra que a gente já falou? São elementos que podem demarcar os limites municipais. Então, por exemplo, ó, entre Bariri e Boracéia, o que marca o limite? A ponte, não é isso? Do Rio Tietê. Entre Boracéia e Itapuí, qual é o limite? O Rio Tietê, nesse caso só o rio porque não tem ponte. Entre Boracéia e Pederneiras. Entre Boracéia e Pederneiras, não sei se vocês já viram, quando vocês vão de Boracéia para Pederneiras, numa determinada parte tem uma placa escrito assim, limite de município. E nessa placa também tem um obelisco, ou seja, uma estátua de pedra, um monumento também. Então, esses limites, eles podem ser naturais, né, que pode ser uma montanha, pode ser um rio, ou eles podem ser construídos, né, como uma ponte, uma placa, que mais? Sei lá, uma avenida, tá bom? E os limites também podem, né, ser imaginários com placas, como é o caso aí de Boracéia para Pederneiras, tá bom, pessoal? Então, isso é um limite. 5. Você já sabe que o Brasil tem 26 estados. E municípios, você sabe quantos existem em nosso país, ou seja, no Brasil inteiro? Pesquise e anote. Bom, eu já pesquisei. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aquele que faz pesquisa entre 10 e 10 anos para saber os dados populacionais do Brasil, como o Brasil está na economia e outras questões, o Brasil tem 5.570 municípios espalhados pelo Brasil inteiro. Então, vamos lá. De acordo com o IBGE, vocês vão escrever assim mesmo, ele é sigla, tá, gente? Não é com letra de mão. De acordo com o IBGE, o Brasil com letra maiúscula, que é substantivo próprio, tem 5.570 municípios. Muito bem. Qual é o nome do município onde você vive? Bom, vocês vivem no município de Boracéia, dentro do estado de São Paulo. Então, vamos lá. No
município de Boracéia, no estado de São Paulo. Vou aumentar aqui para vocês verem. Muito bem. No município de Boracéia, no estado de São Paulo. Muito bem. Próxima folha. Administração do município. Bom, nós vimos que o município é uma área dentro de um estado. E quem faz essa administração, ou seja, quem recebe os recursos, propõe leis, né, criam regras? Vamos ver aí. Em todo município existe uma prefeitura e uma Câmara dos Vereadores ou a Câmara Municipal. O prefeito, vamos lá, ó a função do prefeito. Governa o município. Ele trabalha na prefeitura e é auxiliado por vários secretários municipais. Cada secretário municipal cuida de uma parte dos serviços públicos oferecidos pelo município. Por exemplo, saúde, educação, cultura, habitação, transporte, etc. Por quê? Porque pode ser que tenha mais secretários, tá? Os vereadores, olha lá a função deles. Elaboram as leis do município e fiscalizam o trabalho do prefeito. Eles trabalham na Câmara Municipal. O prefeito e os vereadores são escolhidos pelos habitantes do município nas eleições municipais. Além de escolher o prefeito e os vereadores, a população pode participar da administração do município de outras formas. Na Câmara Municipal, a população pode assistir às sessões em que são votadas as leis municipais. É uma maneira de acompanhar a atuação dos vereadores e apresentar reivindicações para a melhoria do município. O que são reivindicações? É uma hora que você pode chegar lá e conversar com o vereador sobre a melhoria do seu bairro, de uma praça, do asfalto que está ruim. Então, você pode e deve cobrar dos vereadores e do prefeito, porque afinal de contas foram a própria população que os colocou lá. Daí a importância de escolher conscientemente os candidatos, né, gente? E acompanhar como eles estão desenvolvendo esse trabalho. Porque um candidato, ele pode se candidatar novamente, ou seja, ele pode se reeleger a cada 4 anos. Se ele tiver feito um bom mandato, tudo certo, ele pode ser reeleito. Caso contrário, ele não vai merecer o seu voto. Então, daí a importância de se escolher bem os candidatos na hora de votar. Vamos lá. Existem ainda os conselhos municipais, compostos por representantes do governo e da população. Os conselhos municipais são organizados com o objetivo de debater os problemas do município e propor melhorias em diferentes áreas, que pode ser na área da saúde, da assistência social, da educação, da infância e adolescência, meio ambiente, entre outros, tá, gente? Não sei se aí na cidade de vocês tem, mas aqui em Mariri tem o Conselho Municipal, em que a polícia, o prefeito, vereadores, pessoas que trabalham nas escolas, o assistencialismo social, todas as pessoas se reúnem, não são muitas, mas umas pessoas, né, que fazem a representação para debater alguns assuntos que necessitam de melhorias urgentes, tá? Então, prédio, aqui essa imagem é o prédio onde funciona a prefeitura do município de Nova Pádua, no estado do Rio Grande do Sul. É a fachada da prefeitura. 7, vamos lá. Vamos lá. Você já conhece as funções do prefeito e dos vereadores, como nós vimos aqui em cima. Agora, pesquise quais são as funções de governador do estado, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da república. Bom, eu já pesquisei aqui tudo para vocês. Eu vou tirar essa linha, gente, porque fica mais fácil para eu escrever. Vocês não têm esse espaço, mas pode escrever aí na folha, se couber, na frente e no verso, tá bom, gente? Comece escrevendo aí na frente, no espacinho que tem, e se não dá, escreva atrás. Então, pode escrever do jeito que tá aqui, ó, governador, 2 pontinhos. Bom, gente, a função do governador é administrar e representar o Estado em todas as questões, seja ela políticas, jurídicas e econômicas, tá? Ele é a autoridade máxima do Estado. Então, vamos lá. Sua função é administrar, é assim mesmo com demudo, tá? E representar o Estado
em todas, vou por assim, as esferas políticas. Ou seja, tanto na política, na economia, em todas as esferas públicas. Eu vou pôr aqui, em todas as esferas públicas, não políticas, acho que fica melhor. Deputado estadual. Bom, o deputado estadual, gente, a função dele é propor leis para o Estado e fiscalizar a atuação do governo. Ele tem que propor leis e fiscalizar se vê se o governador está usando o dinheiro direitinho, fazendo tudo certinho para a população. Então, essa é a função de um deputado estadual. Vamos lá. Escreva aí, deputado estadual, 2 pontos. Vamos lá. Sua função é propor leis e fiscalizar a atuação do governador. E agora, um deputado federal. O deputado estadual, gente, ele tem que fiscalizar o governador, porque ele faz parte do estado junto com o governador. Agora, o deputado federal, ele faz parte do âmbito nacional, tá? Mais relacionado ao que é o presidente e ao senador. Então, a função do deputado federal é principalmente propor, discutir e aprovar leis e, além de tudo, fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros, né, do dinheiro. Ele tem que fiscalizar isso para ver se não está acontecendo roubos, né, gente? Como a gente vê muito por aí, corrupção. Vamos lá. Sua função principal é propor, discutir e aprovar leis, além de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, tá bom? Vamos lá, pro próximo. Tem problema, viu, gente? O meu passou para baixo, mas não tem problema. Porque... Opa. Vou voltar aqui o que eu fiz, fica mais fácil. Mas vocês podem escrever na folha de trás. Senador, qual é a função do senador? Muito bem. Bom, o senador, gente, ele é o representante do poder legislativo. Ele tem a função de propor, discutir e aprovar leis também, além de revisar as leis aprovadas pelos deputados federais, viu, gente? Que pode ser que algumas leis aqui aprovadas pelos deputados federais não estejam de acordo para o Brasil. Então, eles podem revisar essas leis, tá? Então, vamos lá. Tem a função de propor, discutir e aprovar leis, além de revisar as leis aprovadas pelos deputados federais. Tá bom? Ponto final. Próxima. Presidente da República. Que no caso hoje é o Jair Bolsonaro, né, gente? A função do presidente é representar o povo, tá, gente? E ele é a maior autoridade do país. Ele pode vetar ou sancionar os projetos de lei aprovados pelo Senado também, tá, gente? Ele elabora estratégias políticas e econômicas para o país e comanda as forças armadas. Ele também pode nomear e exonerar ministros e conduzir a política, aplicar as leis aprovadas, enfim. O presidente, ele tem diversas funções, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá.
pode vetar. O que é vetar? Parar, barrar, tá, gente? Ou sancionar. O sancionar é aprovar projetos aprovados pelo Senado. Elabora deixa eu pôr um ponto e vírgula aqui. Pode vetar ou sancionar projetos aprovados pelo Senado. Elaborar estratégias em vez de elaborar, eu vou por conduzir. Conduzir a política econômica, tá? Comandar as Forças Armadas, o que significa as Forças Armadas, professora? As Forças Armadas, gente, se tiver uma guerra, por exemplo, e o Brasil tiver que entrar, as Forças Armadas é do controle do presidente da República, tá? Nomear e exonerar, ou seja, exonerar. Nomear é, olha, eu te nomeio como meu ministro da Educação, ou exonerar, porque você tá fora do meu ministro, tá? Exonerar ministros. Aplicar leis aprovadas. Então, a partir de hoje, a lei tal começa a ser sancionada. Entre muitas outras, tá, gente? Funções. Porque o presidente da República tem muitas funções. Vocês imaginam, né? E muitas pessoas também para ajudá-lo nessa tarefa, que não é fácil. Paisagens do município. Vamos lá, gente. É a nossa última folhinha. Paisagens do município. Vamos lá. Em geral, os municípios são formados por uma área rural e uma área urbana. Bom, área rural, sítios, fazendas, área urbana, a parte da cidade onde tem o comércio, as escolas, posto de saúde, os hospitais, as creches, enfim. A área rural corresponde ao campo e a área urbana corresponde à cidade. Existem alguns municípios que têm apenas área urbana, de tão pequeno que ele é, gente. É o caso do município de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo. Esse município tem apenas área urbana, não tem nada de área rural, tá, gente? Os municípios de São Caetano do Sul, do estado de São Paulo, de São João do Meriti, no estado do Rio de Janeiro, e de Curitiba, no estado do Paraná, são outros exemplos de municípios que não têm área rural. Olha só que legal. Vista do município de Natal, estado do Rio Grande do Norte, então ele não tem área urbana, ele não tem área rural, desculpa. Área rural do município de Londrina, no estado de São Paulo, e área urbana do município do estado de Londrina, no 2015. Bom, o município onde você vive apresenta área rural e urbana? Em qual delas você mora? Bom, o município de Boracéia apresenta sim área rural e urbana, né? Então vamos responder sim, tá? E aí, essa pergunta, em qual delas você mora? Isso aí eu vou deixar para vocês responderem. Por quê? Porque alguns moram na zona rural e outros moram na zona urbana. Se você mora na cidade, você vai escrever assim: eu moro na área urbana. Se você mora na cidade, no sítio, você vai escrever assim: eu moro na área rural, tá bom? Então, eu moro na área. Aí eu vou deixar uma linha aqui para vocês completarem, tá? Não é para pôr essa linha, é só para completar. Eu moro na área. Se você mora na cidade, você vai escrever urbana. Se eu moro na área rural, vocês vão completar com rural. Combinado, pessoal? Bom, toda sede do município, gente, é considerada uma cidade, mesmo que se trate de um pequeno povoado. A área urbana do município é definida pela Lei Municipal do Perímetro Urbano. Essa lei ela define os limites da área urbana, ou seja, onde começa e onde termina a cidade. As áreas do município que não compõem esses limites são consideradas áreas rurais. Então, por exemplo, lá em Boracéia, essa parte onde tem as casinhas novas, anteriormente ela era considerada uma área rural.
Depois, provavelmente, por um projeto de lei aí do município do perímetro urbano, quando resolveu construir as casinhas, então essa área da cidade, de área rural, passei a ser a área urbana, tá? Então, gente, observem essas duas fotos, essas duas aqui de Londrina, né? Da área rural e da área urbana. Quais são as diferenças entre elas, tá? Bom, aqui a gente vê muitas casas, né? Uma área verde pequena, muitos prédios. Aqui a gente vê uma área verde grande e poucas casas, né? Essas são as principais diferenças. E quais atividades econômicas a gente pode realizar em cada uma delas? Bom, aqui a gente pode utilizar as atividades econômicas de agricultura, que é plantação, pecuária, que é criação de animais, né? O extrativismo. O que é extrativismo? É quando eu extraio da natureza alguma coisa, que pode ser a pesca, pode ser uma castanha, né? Pode ser a seringueira. E aqui na cidade, quais tipos na área urbana? Quais tipos de atividades econômicas? Bom, aqui tem o comércio, a indústria, o lazer, os prestadores de serviço, que no caso são os bancos, né? Os correios, enfim. Então, as atividades econômicas são diferentes, mas elas se completam. Daqui da zona rural eu mando produtos para a zona urbana e a zona urbana também manda produtos para a zona rural. Como assim, professora? Os tratores, as máquinas, as coisas que eu necessito para fazer uma casa, para construir uma casa, para construir uma cerca, tá bom? Então, um complementa o outro. E por hoje acabou a nossa aula de geografia. Beijos e até mais!